Prosseguindo no estudo da Babilônia Apocalíptica, o capítulo 2 do material didático diz: caiu Babilônia. Significa a queda da Igreja Católica, essa instituição que hoje mantém aquela religião da Roma antiga, né? Apocalipse capítulo 14, versículo 8, diz o seguinte: e outro anjo seguiu dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. E depois, Apocalipse 18, versículo 2. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Bom, a Igreja Católica hoje ela é uma cidade, né? Um estado, tem o Estado do Vaticano. Vamos lembrar que Vaticano era o nome de uma divindade romana, né? Ok? E a Igreja Católica, ela também, ela fez a sua sede, né? O Vaticano, né? O local de culto dela, em que local? Vocês sabem que os terreiros espíritas, eles normalmente enterram algum corpo de gente, de animal, antes deles construírem os seus locais de sacrifício, de culto, né? A Igreja Católica fez isso mesmo, e não foi em qualquer lugar, não. Ela pegou o cemitério que Nero criou para colocar os cristãos que ele matava no seu circo. A Igreja Católica pegou aquele cemitério e ela construiu um Vaticano em cima daquele cemitério. E até hoje eles têm lá o túmulo de Pedro. E no túmulo de Pedro teve um dos imperadores que mandou construir um símbolo, né, de um troféu, como que nós matamos aquele que era um dos líderes, né, um dos principais líderes, se não o principal líder do cristianismo. Ele foi um dos fundadores, né, ali de Atos dos Apóstolos. Então eles ainda faziam essa celebração. A Igreja Católica construiu, até hoje você pode encontrar, se você pesquisar na internet, túmulo de Pedro, você vai ver, o Vaticano foi construído lá naquele cemitério. Então é uma consagração como de um terreiro espírita. Bom, eu coloquei aí, se vocês lerem todas as definições naqueles versículos que eu falei, diz que a Igreja Católica está assentada sobre muitas águas, ou seja, a Babilônia Apocalíptica está assentada sobre muitas águas. O que significa isso? Muitas águas significa muitas nações. Não existe instituição no mundo que domine no mundo como a Igreja Católica domina. Nenhuma instituição tem terras como a Igreja Católica tem terras. Bom, ela se prostituiu com os reis da terra. A Igreja Católica, principalmente depois que o Império Romano cai, ela manda nos reis da terra. Os imperadores romanos, eles já foram dominados pela Igreja Católica. E quando a Igreja Católica caiu, ela começou nessa evangelização, principalmente que Patrício fez entre os celtas. A Igreja Católica, ela começou a evangelizar os reis pagãos. E diz a história que teve um rei chamado Clovis que se converteu, e depois o filho dele, Carlos Magno, ele espalhou o catolicismo na Europa, obrigando os pagãos a se batizarem no catolicismo. Quem não se batizava, ele matava. Então, nenhuma outra instituição se encaixa tão bem como ela se prostituiu com os reis da terra. E até hoje, a última prostituição foi com o imperador chinês, né, com o líder do comunismo chinês. Por quê? Ela fez um acordo com a China e ela reconheceu todos os bispos ateus da China, porque a China, ela não tem Igreja Católica Apostólica Romana. Ela encampou a Igreja Católica Apostólica Romana, né? Mao Tse Tung fez isso, proibiu que qualquer bispo falasse em Jesus, falasse em Deus. Os bispos têm que ser ateus. Então hoje existe lá
na China os bispos ateus. O que esse Papa Francisco fez? Ele reconheceu todos esses bispos como legítimos bispos católicos. Então, é a última prostituição da Igreja Católica na Terra, né, com algum rei da Terra. Aqui no Brasil ela se prostituiu com Lula, né? O Lula, em 2009, ele fez um acordo com o Vaticano ilegal. Segundo a Constituição brasileira, o Brasil ele não tem religião oficial, mas o Lula ele conseguiu aprovar uma lei, né, dizendo que o ensino religioso no Brasil ele é prioritariamente católico. Como assim? Isso é ilegal, isso é inconstitucional, mas o Lula conseguiu fazer isso. Foi mais uma prostituição da Igreja Católica. Uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate. O que é isso? Uma besta vermelha. Existe a possibilidade dessa besta escarlate ser a China ou ser o comunismo. Então, quando o Papa Francisco ele reconheceu os bispos ateus do comunismo, ele está se assentando sobre essa besta escarlate. Ele está dominando também sobre o comunismo. Ele está colocando a China dominando sobre, está colocando, desculpe, a Igreja Católica dominando sobre a China, porque a China aceitou que os seus bispos ateus fossem reconhecidos pela Igreja Católica, ou seja, estão reconhecendo que a Igreja Católica é uma instituição superior, já que ela reconhece. Ela tem também 7 cabeças e 10 chifres, exatamente como o dragão, exatamente como a besta que sobe do mar. Por quê? Ela também recebe poder do dragão. Estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, falando da riqueza da Igreja Católica. A riqueza da Igreja Católica é incalculável, é incalculável. O que dizem é que só no Brasil ela levou muito ouro. De onde que vem aquela expressão santo do pau oco? Que diz que eles faziam santo de madeira para levar, dizendo, estamos levando para o Vaticano, mas na verdade dentro do santo eles faziam um buraco, era ouro, e ali eles colocavam o ouro escondido, né? Então lá as paredes do Vaticano, que diz que tem parede toda de ouro, né, foi construído muito com ouro roubado do Brasil e certamente de outros locais também do mundo, né? E é, sem sombra de dúvida, a instituição mais rica do mundo. Tanto que ela tem um banco próprio, ela tem um Estado próprio. E também João viu que ela é chamada de mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra, por causa dessa prostituição espiritual que ela fazia com as religiões do mundo. É um problema, mas as igrejas reformadas, elas defendem a Igreja Católica, dizendo que ela era sim a igreja verdadeira de Jesus. Isso é uma aberração, não tem chance disso ser verdade. Mas eles fazem isso por quê? Porque se fica provado, no meu entender, está provado que a Igreja Católica é a Babilônia apocalíptica. O que seriam as igrejas reformadas? É só um grupo que tentou reformar a Babilônia apocalíptica, que inclusive continuou perseguindo e matando os cristãos. Lutero perseguiu cristãos que não aceitavam o batismo infantil, perseguiu judeus, perseguiu bruxas. Ele chegou a escrever um livro dos judeus e suas mentiras, que ele defende que as sinagogas têm que ser incendiadas, que os judeus têm que serem mortos. O homem era antissemita e tem gente que considera ele um cristão. Olha, a mulher estava embriagada do sangue dos santos. Por quê? Desde Agostinho de Hipona, era crime de morte rejeitar o batismo infantil. Então, os cristãos que eram perseguidos no Império Romano e tinham alguns momentos de descanso, no período católico, eles não têm descanso, eles têm que desaparecer das montanhas, vão viver em locais como, por exemplo, a Holanda, que era chamado os Países Baixos, que era aquela região muito pantanosa, que o Império Romano deixava aquela área meio isolada. Era lá que os cristãos conseguiam viver, porque a Igreja Católica também praticamente não se envolvia naquela região. Então os cristãos, que a Igreja Católica chamava de rebatizadores,
por rejeitar o batismo infantil, a Assembleia de Deus é classificada nos rebatizadores. Até hoje, se nós recebemos um membro, alguém da Igreja Católica, nós batizamos. Nós só dizemos que não rebatizamos. Por quê? Eles chamam de rebatizadores porque eles batizavam a criança e quando adulto aceitava Jesus numa igreja cristã, a igreja cristã batiza ele. Eles diziam que estavam rebatizando e nós dizemos que não, porque o batismo infantil não vale. Então não é rebatismo, é batismo. Também fazemos o mesmo com as igrejas reformadas, que batizam criança quando chegam na igreja cristã, na igreja evangélica, nós batizamos. No conceito deles, rebatizamos. A Assembleia de Deus está correndo um risco sério, porque ela está colocando reformado para dar aula lá na FAECAD. Os reformados estão virando referência para as igrejas da Assembleia de Deus, o que é um absurdo. E daqui a pouco a Assembleia de Deus vai estar batizando crianças. E diz que as 7 cabeças são 7 montes sobre as quais a mulher está assentada. Por quê? Porque ela estava assentada sobre o Império Romano, sobre a cidade de Roma. Ela dominava, a religião da Babilônia dominava o Império Romano. E os 10, diz que ela tinha 10 chifres, que são 10 reis que vão receber poder nesses últimos dias. Como eu disse em outro módulo, Emmanuel Macron, ele está liderando uma força de paz na Europa, que ele disse que essa força de paz vai ser formada de 10 nações, 10 países, 9 já aceitaram, só falta uma. Eles convidaram a Itália, que ela disse que deve aceitar. Pode ser que esses 10 países sejam esses 10 reis profetizados aqui no Apocalipse.